Olá pessoal, boa tarde a todos, tá? Bom dia, boa noite, não sei qual horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mas olha só, a gente vai dar continuidade hoje, tá? A segunda aula de informática aplicada à enfermagem. Espero que todos vocês possam tá assistindo essas aulas diante da primeira aula. A gente vai estar trabalhando, tá? Para ser implementado esses conteúdos na prova, tá? No próximo sábado agora a gente vai trabalhar outro assunto e logo depois a prova específica diante do curso de vocês de informática aplicada à enfermagem, tá certo? Então, pessoal, o slide de hoje a gente vai retratar, certo, sobre o software, que foi onde a gente parou, tá? Então, o software, para quem lembra, tá? O software é formado por um conjunto de instruções, algoritmos e suas representações para o computador, ou seja, programas, certo? Então, pessoal, quando eu falo software, certo? Quando eu falo software, eu vou estar falando, quando eu falo aqui, ó, soft, certo? E o where, eu quero dizer que eu tenho uma linha, certo? Específica que vai me ajudar, certo? A fazer uma instrução diante de um equipamento. Então, aquela expressão Tupperware é uma linha de tampas ali. Então aqui vai ser uma linha de programas. Quer dizer, o software, esse termo técnico utilizado na informática, ele é justamente para isso, para fazer uma linha de programa que vai gerar instruções, certo? E essas instruções, ela é formada por algoritmos. E para quem não lembra, algoritmos, especificamente, são letras, números, tá certo? E esses números vão se dividir em binário, hexadecimal, tá certo? E entre outras linguagens relacionadas aos algoritmos. Então, assim, quando eu falo software, eu estou falando programas, são os programas dos computadores, tá? Então, ele pega as instruções codificadas, certo? Transforma em dado e informações, tá bom? Então, quando você manda informação diante do teclado para o computador, ali você utiliza um tipo de software, tá? Que é o mais conhecido, chamado de driver, certo? O driver, pessoal, o driver com R no final, tá? Driver desse jeito aqui, é justamente os programas, os drivers. Então, para o teclado funcionar, o mouse funcionar, eu tenho que ter um driver, certo? Para fazer aquela operação, aquela instrução lógica para que ele possa operar diante de um computador. Então, se eu não tenho um driver específico, então o equipamento não vai funcionar. Então, quer dizer, o hardware, pessoal, que eu falei na aula passada, ele tem que andar junto com o software. Então, se não existe um, então não existe outro, tá? Então, quando as pessoas em empresas compram computadores, em geral, há uma associação total à máquina, que é justamente o hardware, certo? Então, uma coisa vai sempre se manipular a outra, tá certo? Então, assim, ó, entretanto, o software que torna útil, certo? O computador. Então, assim, ó, lembra que eu falei em driver, certo? Expressãozinha básica aqui para vocês não esquecer, certo? Isso aqui é ruim porque eu estou utilizando o mouse, pessoal, por isso que essa fica uma letra maior que a outra aqui. Ó, o driver, tá? São softwares, são programas específicos que vão auxiliar o hardware, certo? Então o software, pessoal, ele vai se dividir em algumas partes. Eu vou ter o software aplicativo e vou ter o software de sistemas. Os softwares aplicativos, o nome já está dizendo aplicativo. Quando você precisa de um aplicativo no seu celular, né? Você utiliza lá o Play Store, né? Para baixar alguns aplicativos. Então vamos fazer essa alusão aqui. Os programas que têm finalidades gerais, certo? Que vocês vão precisar, vocês precisam estar baixando para estar utilizando aquela certa utilidade dele, certo? Que são programas de aplicações específicas. Tipo, eu vou digitar um texto. Qual é o programa que eu utilizo? Eu utilizo lá o Word. Então é um aplicativo que eu preciso estar baixando no meu computador para eu fazer aquela execução daquela tarefa, certo? Assim por diante. Outros programas, vai editar foto, certo? Photoscape, vocês já ouviram falar dessa expressão Photoscape, mas Photoscape, tá? Ele é utilizado justamente, ele é justamente utilizado para edição de fotos, certo? Photoscape, mais ou menos assim, tá bom? E já os softwares de sistemas, pessoal,
são programas que gerenciam o sistema, certo? Ou programas de desenvolvimento de sistemas. Como assim, professor? Ó, programa de gerenciamento de sistema, eu vou estar lembrando desse aqui, ó, do SO, que é justamente o sistema operacional do computador. O sistema operacional do computador, a gente vai estar falando aqui na aula, tá? Em algumas telas aqui, que o sistema operacional ele vai se dividir em proprietário, certo? Proprietário, certo? E software operacional livre, certo? Software livre. Então, quando eu tiver a expressão software proprietário e software livre, eu vou estar falando de dois tipos de sistemas operacionais. Um gratuito e outro pago. Quer dizer, quando você compra o computador, automaticamente você vai estar comprando não é só o computador em si, mas também o sistema operacional. Na maioria das vezes, você compra um notebook, um computador barato, uma taxa de preço de R$ 1.600, ali você não está pagando somente o computador, pessoal. Na maioria das vezes, você está pagando também o sistema operacional. Se vier livre, com certeza o preço vai ser mais barato. Quer dizer, você vai estar pagando só o produto em si, diante da marca. Tá certo? Então aqui, ó, vou colocar nessa tela verde aqui, nessa outra tela, tá? O SO, certo? O SO é o sistema operacional, tá? Esse sistema operacional, como eu falei, vai se dividir em dois, proprietário e gratuito. Exemplo de sistema operacional, pessoal. Eu vou ter o Windows, certo? Exemplo de outro sistema operacional. Eu vou ter o Linux, tá bom? Então, cada programa desse aqui, cada sistema operacional desse aqui, ele tem as suas versões específicas, tá bom? O Windows eu vou ter a versão 10, a mais atual, e o Linux eu vou ter as versões de distribuição, certo? Que ele trabalha. É o Ubuntu, vocês já ouviram falar dessa expressão desse sistema operacional, tá bom? Tem um errozinho aqui, só um minutinho, cadê aqui a borracha? Certo? O Ubuntu. Então o Ubuntu, pessoal, ele é um sistema operacional justamente, certo? O Ubuntu justamente do Linux. Então a versão dele, tá? E entre outros, como Mandriva, certo? São sistemas operacional livres, mas que são modificados, certo? Mandriva, ela tem essa particularidade. Então esses exemplos de sistema operacional que a gente vai estar mostrando diante da aula, tá? Eles são utilizados justamente na questões empresariais, certo? Questões domésticas e assim por diante. Então, quero que vocês entendam isso. Sistema operacional, certo? Vai se dividir em dois tipos de sistema operacional. E eu estou esquecendo de um agora, que veio na minha mente, certo? Que é justamente esse aqui, ó. O Mac OS. Olha aqui, isso é meio... Mac OS X, tá? Então, o Mac OS X, pessoal, OS X é um sistema operacional, certo? E esse sistema operacional, ele vem da Apple, aquela empresazinha da maçãzinha, certo? Mas escreve isso aqui mesmo, vamos lembrar aqui, mais ou menos isso, né? Apple. Então, diante dos softwares que a gente vai estar trabalhando, um deles que a gente tem que tomar mais em conta, tá? A gente tem que prestar mais atenção, é nesse software aplicativo, tá? E o software aplicativo, pessoal, é um conjunto de programas desenvolvido para realizar combinações com atividades humanas, tarefas ou processos específicos em geral, relacionados com o processo de dados para a geração de informações. Quer dizer, quando você tem um software aplicativo, né, você vai estar utilizando para uma atividade humana sua. Por exemplo, professor, eu tenho aqui um programa de ouvir música, por exemplo, o Media Play, certo? O Media Play do Windows, tá? Ele é considerado um software aplicativo, porque ele vai trabalhar com ideias específicas humanas que você vai estar utilizando, tipo escutar uma música, ouvir, ver um vídeo, né?
e até abrir fotos utilizando essa ferramenta. Ele também serve para isso, o Media Player. Tá? Então o Windows Media Player, que é do Windows, ele é um software aplicativo padrão, né, que já vem instalado no próprio computador, assim para fazer as tarefas relacionadas com os processos de dados diante da geração de informações. Tá? Então ele opera juntamente com o sistema operacional para que o usuário execute tarefas com o computador, que ele já vem no computador, tá? Sem necessidade de ser programado. Quer dizer, esse aqui, software aplicativo, ele é justamente já com a programação específica. Para que ele serve? Vai ouvir música, vai abrir imagem, vai abrir vídeo, por exemplo. Tá? Ele é usado para solucionar problemas específicos ou para executar uma tarefa mais abrangente. Tá? Pode ser personalizado ou oferecido a pacotes. Quando eu falo oferecido a pacotes, quer dizer que tem uma atualização daquele programa, tá? Aquele programa que vai ser aprimorado. Pronto. Diante disso, pessoal, a gente tem trabalhado, tá, sobre a questão do software comercial. Então, a questão do software comercial, aqueles que é vendido de loja ou por meio de catálogo, eles já foram no supermercado, né? Os softwares comerciais, eles são softwares aplicativos que são trabalhados diante de programadores. Então, os programadores fazem lá aquele software para trabalhar com operação de caixas, certo? Programadores. E diante dessas funcionalidades, eles vão estar utilizando diante daquele serviço, supermercado, certo? Caixa rápido e assim por diante. Então, a maioria dos caixas eletrônicos em si, eles trabalham com software comercial, certo? Pode trabalhar em lojas ou meio de catálogos, tá bom? Então, assim, o tipo de software aplicativos, né? A gente vai trabalhar os escritórios, que é justamente o que a gente precisa para trabalhar no computador, tá? Processador de texto, planilha eletrônica, utilitário, comunicação, gerenciador de informações pessoais e etc. Tá? Eu tenho um software aplicativo administrativo, são sistemas de faturamento, contas, a pagar, folha de pagamento, controle de estoque, controle de produção, contabilidade, etc. Tem um software aplicativo de automação comercial, aqueles de reserva de passagem, contas correntes, ponto de venda, caixa automática, etc. Então todos esses softwares eles são aplicados diante da estrutura lógica que eles querem ser implementados. Tá? Tem um software aplicativo científico, né, aquele cálculo de estrutura, planejamento de controle de projetos, pesquisa operacionais, problemas de engenharia. Um software, tipo de software base científico, né, que a gente vai poder ver no computador, que já vem instalado, é a calculadora, pessoal. Tá? A calculadora, ela já vem algum tipo de estrutura que vai gerar uma opção bem mais específica do que a padrão, que é aquela de normal, que é aquela de fazer cálculos de adição, implicação, aquela coisa simples, mas tem uma coisa mais avançada dentro daquele aplicativo, tá certo? O tipo de software de aplicativo, pessoal, existe automação industrial, certo? Diante dessa automação industrial, a gente vai trabalhar com ativação, programação e controle de máquinas e equipamentos, controle de processo e calibração. Essa automação industrial a gente utiliza quando a gente vai calibrar um carro, calibrar uma moto, por exemplo, tem um programa em si que ele trabalha com essa funcionalidade para fazer aquele certo controle diante daquele equipamento. Certo? Tem os softwares educacionais, que é o software aplicativo educacionais, e da assistência e instruções de ensino auxiliado pelo computador e etc. Tá? Tem os softwares aplicativos espaciais científicos, né? Teleprocessamentos, comunicações militares, pesquisas espaciais e pesquisas meteorológicas e etc. Entendimento. Então, assim, eu quero que vocês entendam o seguinte: a questão do software, pessoal, tá? Ele é bastante interessante porque ele vai auxiliar o hardware, certo? Que é a parte física. Então, o hardware sendo a parte física do computador, o software vai ser a parte lógica, fazendo assim o controle da parte metálica, certo? Da parte que tem as configurações. Então, aqui, ó, o software ele é um conjunto de instruções, tá? Que vão apresentar, certo? Diante do computador através dos programas. Então, quer dizer, se você for acessar a internet, você precisa de um software. Qual é esse software? O navegadorzinho lá, do Chrome, por exemplo, certo? Ele tem a funcionalidade de fazer acesso à internet. Sem o software, né, com aquela utilidade de navegar a internet, você não vai poder acessar a internet, tá certo? Então, os softwares aplicativos vão se dividir, certo? A questão de software de sistema e software aplicativo, aqueles que vocês precisam ter finalidade que vocês vão estar trabalhando, tá? Lembrando, eu coloquei aqui, ó, o software, né? Vai existir três tipos de software, que é o
software básico do computador, sistema operacional, eu vou ter o macOS X da Apple, vou ter o Windows 10, vou ter o Linux, o Ubuntu e as demais versões. Vou estar colocando para vocês aí alguns sites para que vocês possam estar pesquisando e também estudando por eles para estar fazendo a prova, tá bom? Então, pessoal, diante dos softwares, a gente vai trabalhar outro tipo de software. É um programa específico, tá? Chamado vírus de computador, tá bom? Pessoal, o vírus, pessoal, do computador, tá? Tem um objetivo de fazer o quê? Contaminar. Assim como esses vírus que atualmente tá ferrando a humanidade, digamos assim, a questão do coronavírus, né? Ele serve para contaminar diante de certas vulnerabilidades. Então, assim como o computador, né, a parte humana também tem os seus certos vírus, e as pessoas devem se manter protegidas antes que esses vírus possam fazer desastre, né, no corpo humano e assim nos computadores. Tá certo? Então, esses programas, né, além de contaminar, pessoal, eles contaminam tanto a parte de hardware do computador, certo? Diante, né, da troca de programas por meios magnéticos ao se baixar arquivos da internet ou via e-mail. Então, quando eu falo assim, ó, quando eu falo assim, sua contaminação se dá por troca de programas por meio magnético, é o seguinte: meio magnético, vou estar utilizando um pendrive, né? Um pendrive em si, lá tem um vírus e aquele vírus ele vai se propagar, né, diante do meu computador, assim danificando, certo, meus arquivos, o computador fica lento, certo, e assim deixando cada vez mais o computador vulnerável a certos ataques, certo? O pendrive, olha, não tem R no final, tá certo, pessoal? Por que o pendrive não tem R no final? Para a gente diferenciar, ó, drive, eu estou falando de hardware, o drive sem o R, tá? Eu estou falando de hardware, tá bom? Hardware. E o drive com R no final, eu vou estar falando de quê? De software, tá bom? Então, quando vocês verem, ó, os drivers estão sendo instalados no computador, é justamente os softwares. Os softwares são o quê? Os programas, tá? Então, pessoal, diante do adquirido softwares, né, as maneiras tradicionais, os softwares customizados, personalizados, né, a gente pode encontrar diante de scripts e programadores contratados pela organização. Como assim? Deixa eu voltar aqui, né? Adquirir um software, né, maneiras tradicionais. Softwares customizados são aqueles softwares personalizados. Esses são softwares que vão servir para as suas características, né, que vocês vão estar trabalhando. Certo? Software de DJ, software de criação gráfica, escrito por programadores contratados pela organização. Quer dizer, o software do Adobe PDF. Certo? Então, o PDF em si, ele é um tipo de software. Tá? Através de uma empresa chamada Adobe, okay? A gente vai estar utilizando esse tipo de arquivo, certo? Esse tipo de arquivo chamado PDF, tá? Que é um arquivo portátil, documento, é um tipo de arquivo portátil, tá, pessoal? Onde vocês possam estar levando ele, né? Alterando, então ele tem essa portabilidade de alterar, tá certo? Ele é um programa que ele fixa todo o conteúdo para que você possa desconfigurar, tá certo? Então, assim, ó, tem os softwares empacotados, comprados, né, comprado em uma loja, meio de catálogo por site web, certo? É comumente chamado de software pirata, a cópia ilegal de um software comercial. Então, quando você pega um software na internet, né, e baixa ele, na hora das vezes ele vai dar uma licença para você. Então, essa licença, pessoal, essa licença, tá? Ela tem um período. E quando esse período acaba, você não vai ter mais o uso, né, diante do uso dela, até 30 dias, até 30 dias. Aí você vai ter que comprar aquela licença para que vocês possam estar trabalhando, certo? Então, diante do software customizado, pessoal, né, que é feito sob medida, especificamente para as necessidades de organização, a organização contrata programadores de computador para proteger, escrever, testar e implementar software, e diante disso, trabalhar a extrema demanda, certo, dos anos para ser escrito. Então, quer dizer, esses softwares que são criados, pessoal, para fazer uma demanda funcionar, certo, eles demoram anos para ser escrito. Então, esses softwares, eles são justamente aquele software de máquina, certo? Software de ar-condicionado, tá certo? Então, todos esses softwares, ar-condicionado, programa para carro, então todos esses programas levam tempo para ser implementados, tá? Software empacotador,
certo? Dizem, lógico, o catálogo do site web às vezes é baixado pela internet, o pacote contém ou mais CDs ou DVDs que contém o software, tá? A maioria dos softwares às vezes vem como produtos, né? Como impressoras, tá bom? Câmeras e assim por diante. Deixa eu passar aqui um pouquinho e falar um pouco sobre isso aqui para vocês, ó. O software, pessoal, tá? A aquisição deles vão se dividir em algumas partes, tá? Eu tenho os freewares, tá? Que é justamente pelo qual não se cobra nenhuma taxa, certo? O autor opta por oferecer gratuitamente a todos, certo? Protegido por direitos autorais, o autor mantém a propriedade legal e pode impor restrições de uso. Quer dizer, o freeware, pessoal, é um software que vocês vão ter todo o acesso a ele, mas não pode modificar, apesar de ser gratuito, mas ele vai ter todos os direitos autorais do autor, né, diante das propriedades legais que foi mantido, tá? O software de domínio público, certo, não é protegido por direitos autorais, que esse copyrights aqui, ó, são justamente, quando aparecer essa expressão aqui é porque tem um direito autoral, certo, diante que foi feita aquela cópia, né, diante de um desenvolvedor, no caso um programador. Ele pode ser usado até mesmo alterado, tipicamente desenvolvido por universidades ou instituições de pesquisa usadas sob direções dos governos, certo? Eu vou ter também outro tipo de software, pessoal, que é o software de fonte aberta, que é justamente o Open Source Software. Tá? O Open Source Software, ou tem um exemplo de um programa, pessoal, que vocês quiserem baixar depois, tá? É o GIMP. O GIMP, pessoal, tá? Ele é um programa de manipulação de imagens, assim se assemelha ao CorelDRAW e ao Photoshop, tá? Junto com o programa é disponibilizado o código-fonte, ajudando a identificar erros, bugs e criar melhorias facilmente, certo? Através desse software de fonte aberta, o Open Source, ele pode ser modificado, quer dizer, ele é criado, só que você pode criar opções para que ele possam servir diante de outras pessoas. Tipo, esse programa ele pode escanear, aí você vai lá, bota uma programação em si para ele escanear um arquivo, tá? Eu tenho uns outros softwares chamados shareware, certo? Que é muitas vezes confundido com freeware. Então aqui é o inverso, ó. O freeware ele vai ser liberado de forma gratuita, só não pode ser alterado. Já o shareware ele tem um prazo, ele é distribuído gratuitamente por licença para uso por um período experimental, quer dizer, eu tenho aquela questão lá do trial, tá? Então o trial tem lá 20 dias para utilizar o programa. Eu gostando do programa, eu compro o programa, licença, certo? E assim por diante. Então, pessoal, ó, o sistema operacional, tá? É um conjunto de programas que se situa entre os softwares, aplicativos e o hardware, tá? Tá aqui um gráficozinho que eu coloquei, ó. Os usuários, certo? Programas aplicativos, sistema operacional e a base principal, o hardware. Então, ó, tenho aqui uma ordenação, ó, certo? Primeiro o hardware, depois o sistema operacional, depois os programas aplicativos, depois o usuário. Então, eu vou começar aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Essas três etapas, praticamente contando a partir do zero. Tá? Então, quer dizer, se eu não existisse uma parte dessa, não existia essa aqui. E assim por diante. Tá certo? Então, o sistema operacional, pessoal, tá? Ele gerencia os recursos do computador através da parte de hardware, que é justamente a CPU, dispositivos periféricos e assim por diante, teclado, mouse, caixa de som, entre outros, certo? Ele estabelece uma interface com o usuário, caso nós, tá? E determinamos que o usuário interage com o sistema operacional. Então, diante desses softwares, tá? Aplicativos, é que a gente tem a noção de como o computador vai ser operado, tá bom? Então, o sistema operacional, pessoal, tá? Ele tem um núcleo de mecanismos que faz o computador funcionar, certo? Intermediário entre as solicitações do usuário e dos programas. Gerencia e orienta o hardware do computador e as transferências de dados de e para a unidade de disco, que não está aparecendo aqui para vocês, mas entenda esse gráfico, ó. Esse gráfico aqui, ó, tem o meu sistema operacional, certo? Então, o sistema operacional, pessoal, ele vai ser controlado através do hardware, certo? E assim por diante, ó. Um controla o outro. Então, o sistema operacional é que vai controlar toda a parte física. E o hardware, diante da ação do usuário, certo? Eu vou ter justamente o sistema de arquivos no meu computador. Esse sistema de arquivos é onde vai ter a operação diante dele. E através dos programas que o sistema operacional vai ter instalado neles, é que vai delimitar o que o usuário vai estar fazendo. Tá certo? Então, pessoal, o sistema operacional, as empresas que fabricam computadores nem sempre desenvolvem seus próprios sistemas operacionais.
certo? Eu vou dar um exemplo já já. Qual a empresa que desenvolve tanto o sistema operacional quanto o próprio hardware, tá certo? O próprio computador. A maioria dos PCs rodam no sistemas populares, escritos por diferentes empresas de software. Unix, certo? O Linux, o S2 e o Microsoft Windows. Os computadores Apple, pessoal, certo? Apple Macintosh, que é uma versão dada, certo? Roda o sistema operacional próprio do macOS. Quer dizer, uma empresa que já cria os seus computadores e automaticamente cria os seus sistemas operacionais, fazendo assim mais seguro, certo? Evitando certas ameaças dentro da informática, tá certo? Pronto, as plataformas. Ó, quando eu falo plataforma, eu quero falar que vai se referir a uma combinação de hardware, de computador e sistema operacional. Então, assim, eu tenho essas plataformas que elas vão se dividir, pessoal, tá? Certo? A plataforma de um microcomputador mais comum compõe-se do sistema operacional Windows, em execução em um PC ou com um processador Intel. Geralmente, o software aplicativo pode ser executado somente em uma plataforma. São desenvolvidos ou selecionados de acordo com a plataforma. Quer dizer, se eu tenho um programa, pessoal, aqui, ó, certo? Então, o sistema operacional XE aqui, e vou ter outro programa com uma extensão aqui, ó, .bin, .xe, automaticamente eu tenho que saber qual o sistema operacional que vai ser executado. Então, o componente do sistema operacional, o kernel, que é o núcleo do sistema operacional, tá? Sempre permanece na memória do computador residente. Contém o código de baixo nível que se comunica com o hardware, gerencia a memória dos dispositivos e mantém o clock do computador. Inicializa aplicativos, gerencia o compartilhamento de recursos computacionais e assim por diante. Então, os componentes do computador, ó, você já ouviu falar dessa expressão shell, certo? O shell como fosse a casa do sistema, como fosse a concha do sistema, certo? É substituído a cada execução de um programa. O shell, para quem não conhece, pessoal, tá? Ele é do Linux, certo? Chamado X-Terminal, tá certo? X-Terminal. No Windows, pessoal, a gente vai trabalhar e encontrar isso aqui, que é o X-Terminal, como CMD, justamente a tela de próprio de comando do computador, certo? Então, ele é substituído a cada execução de um programa. Assume o controle do programa, recebe as sugestões do usuário, interpreta e atua. Quer dizer, o sistema operacional, antigamente, era uma telazinha preta, é utilizado através de programas terminais, certo? Dentro desses terminais, o CMD aqui, ó, é trabalhado formas, funções, e automaticamente o computador era interpretado através de uma telazinha preta, através dos shells. Então, olha só esse gráfico aqui, ó, essa infográfico aqui para vocês, tá? O sistema operacional, ele abrange tudo, tá? Eu tenho aqui a parte de hardware, memória RAM, memória ROM, tá? E a CPU. A memória RAM, pessoal, tá? Ela é uma memória aleatória, temporária. Como assim? Quando o usuário liga o computador, todas as atividades que ele trabalha diante daquele determinado horário vão estar memorizadas. Quer dizer, quando você abre o programa a primeira vez, já na segunda vez que você for abrir aquele mesmo programa vai ser mais rápido, assim com o computador ligado. Já a memória ROM, pessoal, ela é uma memória permanente de fábrica, assim podendo ser alterada diante das suas atualizações de firmware, que é um tipo de atualização de programas, tá? Já a CPU, pessoal, é justamente o processador, que é a central de processamento de dados. Então, todos os processos que o usuário faz vai ser combinado com a CPU. Quer dizer, quando você manda uma informação 1 mais 2, certo? Automaticamente você vai armazenar aquilo na memória automaticamente, o CPU vai fazer o cálculo, certo? Porque na CPU vai existir duas expressões básicas, chamadas de ULA e a UC. Essas expressões básicas vão se encontrar dentro da CPU. A ULA, pessoal, essa sigla é a unidade lógica aritmética, onde vai ser capaz de somar dois números, 1 mais 1, e a UC é a unidade de controle. Então, todas as coisas que o usuário faz, a CPU ela interpreta. Tá? Então, através do gerenciamento de recursos que temos no computador, né, através de dispositivos para armazenamento, os dispositivos de entrada e saída, e o dispositivo de saída, e aqueles que faz vice-versa, pessoal, a gente vai ter toda a interface com o usuário. Então, assim, quando o computador trava, na maioria das vezes, ou algo do tipo, o computador não está funcionando da maneira correta, o problema, na maioria das vezes, está aqui, ó, na interface do usuário. Quer dizer, o usuário tem que não só
pegar, saber ligar um computador, mas sim saber como o computador funciona, assim, da forma que ele liga. Ligou o computador, vai esperar um processozinho para inicializar, vai instalar o sistema operacional e assim por diante. Assim fazendo todo esse processo, tá certo? Então, pessoal, as funções do sistema operacional, tá? Ele vai gerenciar a memória, gestão do sistema de armazenamento de arquivos, gestão e configuração de dispositivos, gestão e suporte de outros programas, certo? Eu vou ter a interface com o usuário, tá? Eu tenho a programação de tarefas, segurança do sistema, controle da rede, monitoração de desempenho e assim por diante, certo? A minha gestão de memória, certo, no sistema profissional, é o processo de particionamento e alocação da memória para os programas e de mantê-los separados. Particionamento da memória, cada partição contém um programa, quer dizer, o processo. Primeiro plano e segundo plano. Aloca o programa de alta prioridade no primeiro plano e receberão mais tempo a CPU. Quer dizer, pessoal, essa gestão de memória aqui é o seguinte, ó. Quando eu vou numa loja lá, eu tenho o sistema Windows, certo? Windows, aí daqui mais 4 GB de memória, tá? Tenho 500 GB de armazenamento. A maioria das vezes vocês não sabem, mas o que vai implicar nisso aqui, para fazer o computador funcionar e ter uma gestão de memória boa, para que não trave, algo do tipo, é justamente, pessoal, tá? A CPU, tá bom? A CPU do computador. Deixa eu passar isso aqui, que não vai ter na prova de vocês. Pronto. Os computadores, pessoal, ele vai funcionar da seguinte forma, tá? Então, quando eu falo driver de dispositivo ali, ó, com R no final, eu preciso de programas que vão auxiliar a fazer funcionar esses equipamentos, certo? O reconhecimento de nosso dispositivo pelo computador, certo? Instalação automática de drive. Para esse dispositivo, verificação em conflito com outro dispositivo, quer dizer, esse plug and play, assim que você conecta o pendrive no computador, certo? Ele precisa de um programa para identificar, certo? Aquele componente, tá certo? Assim, para não ver conflitos diante do dispositivo. Quer dizer, se eu botar isso aqui sem um drive, sem um programa para ler, ele vai entender que isso aqui faz parte da placa-mãe, faz parte de algum dispositivo interno que tem dentro do computador, tá certo? Eu tenho aqui a opção do plug and play, que é justamente ó, quando se conecta, liga um sistema plug and play, o principal árbitro entre o software e o hardware, né, é a BIOS. Quer dizer, quando você coloca o computador, né, o primeiro componente a assumir o controle vai ser a BIOS. A BIOS, pessoal, nada mais é com essa sigla, Sistema de Entrada e Saída Básica. Sistema básico de entrada e saída, no caso. Tá certo? Quer dizer, bota o equipamento lá para executar automaticamente, certo? Você vai ter a execução, mas através de um programa que vai ser encontrado aonde? Lá na BIOS, tá? E a BIOS vai fazer o direcionamento desse periférico, desse sistema, para que possa suportar, tá certo? Diante do sistema profissional que esteja integrado àquele computador. Então aqui eu tenho do lado um exemplo, ó, né? Quando eu coloco uma placa a mais no meu computador, pessoal, tá? Essa placa, automaticamente, ela vai ser identificada através também de um programa, não é só você colocar, tá certo? Então, assim, ó, com a base de identificações códigos permanentes gravados na ROM, a BIOS reconhece os dispositivos instalados, certo? O sistema operacional assume o controle do dispositivo, quer dizer, então tudo isso que vai ser controlado, toda a parte de hardware, certo? O sistema operacional é que vai controlar toda a parte de hardware, assim, fazendo o funcionamento correto, certo? Pronto, gestão e suporte de programas. Tá? Os programas geralmente possuem uma interface própria com o usuário, assumem o controle da tela, teclado e mouse. Eu tenho aqui o usuário, programas, tem o kernel do sistema operacional. Então aqui, ó, quando eu falo kernel do sistema operacional, estou dizendo qual é a versão dele. É o Windows, é o Linux, vai ser o macOS. Vocês escolhem, certo? Pronto. Deixa eu passar aqui. Parte mais interessante para que vocês possam entender. Pronto, ó. Ambientes multitarefas. Então, o sistema operacional, pessoal, ele tem ambientes multitarefas. Por quê? Porque através da interação com o usuário que iremos ter, o sistema operacional também vai ter a interface de linha de comandos, que é justamente essa janelazinha aqui que eu falei para vocês, ó.
Essa janela, certo, é conhecida como CMD. E você pode estar acessando linha de comandos e fazendo assim as alterações dentro do computador, certo? Eu tenho aqui o principal sistema operacional, a MS-DOS, mais antigo, tá bom? Tem o Windows, macOS, Unix, Linux. Pessoal, é o seguinte, essa atividade aí, tá? Eu quero que vocês façam e me entregue também até quarta-feira, tá? Dessa semana, vai estar entrando. Vocês vão fazer uma rápida descrição dos principais sistemas operacionais existentes, vão falar e tudo mais, certo? Fazer um histórico do sistema operacional. Quer dizer, qual foi o primeiro sistema operacional que foi inventado, surgiu, vão fazer, certo? Vamos ou tirar uma foto, né? Vamos escrever aí como vocês fizeram aí, enviar a última atividade para que eu possa colocar, certo? E dar uma nota para vocês dentro dessa atividade como participação e presença dentro da aula, tá certo? Tá aqui o e-mail, tá? Você vai indicar se é gratuito ou pago, se é pago, tá? Descrever o preço, certo? Então aqui é a continuidade, ó. Faça atividade referente aos principais sistemas operacionais, faça um histórico do sistema operacional, indique se é gratuito ou pago, se é pago, certo? E descrever o preço. Entregar no dia 17 de 6, quarta-feira, envie para o e-mail, certo? Meu e-mail, tá bom? Vou estar mandando no grupo também para vocês possam estar direcionando direitinho com vocês. Se vocês têm alguma pergunta, se tiver, converse comigo no privado, tá bom, pessoal? Então, assim, na próxima aula a gente vai dar mais uma explicação e logo depois da aula, certo? Eu vou estar disponibilizando o link para vocês para estar fazendo a prova, tá? A partir das 4 horas da tarde do sábado, vou estar disponibilizando o link para que vocês possam estar realizando a prova, tá bom? Então, um abraço a todos, até mais, foi um prazer estar com todos. Tchau, tchau, pessoal.